Aleluia! Irmãos, chegamos na última aula do nosso treinamento. Tá, mas a gente tem ainda alguns pontos. Tá ok, já botei. A gente tem alguns pontos importantes para ser falados aqui, para a gente falar aqui. Então, vamos prestar atenção. Eu quero só dizer uma coisa sobre a questão do dízimo, tá? Então, vocês entenderam que o dízimo ele não é uma obrigação. Você não é obrigado a dar o dízimo, mas sim é um princípio onde se você sinceramente ser guiado por Deus nessa área das finanças, você vai ser guiado por Deus a dar uma porcentagem daquilo que você ganha para o Senhor de volta. Porque, de novo, você dar o dízimo não só é uma obra de fé tua para com Deus e para com a realidade da tua prosperidade já determinada pelo que Jesus Cristo fez, como também é um passo para te estabelecer na fé, para fazer com que você realmente comece a botar a tua confiança nele e crer que Ele é o teu provedor. Então você honra Ele com essa porcentagem e você mostra que você confia nele através da obra da fé em dar uma porcentagem para Deus. Uma coisa muito importante que você deve entender é, não importa para onde Deus, depois eu vou te falar sobre isso, mas independente de onde você dá essa porcentagem, você deve entender que você está dando para Deus, independente de qual homem seja aquele que você está entregando. Você tem que entender que você está dando essa porcentagem para Jesus Cristo, para Deus. A maneira, sempre quando fala de dízimo, fala disso. Tanto que a gente leu antes, trago todos os dízimos à casa do tesouro para que tenha mantimento na minha casa, diz o Senhor. Entendeu? Então quando você vai dar para Deus, você não vai dar diretamente para Deus. Você vai dar para o trabalho dele, para o reino dele, mas na tua mentalidade, teu ponto de vista eu estou honrando Deus, eu estou dando para Deus essa porcentagem. Tá bom? Vocês entenderam que o dízimo serviu para nos ensinar um princípio que é divino e um princípio que é importante que a gente viva, certo? Então não é mais uma lei, porque a gente não tem mais uma lei nos obrigando a dar o dízimo, mas deveríamos andar nesse princípio como fruto da fé que nós temos para com o Senhor e com tudo aquilo que Ele já proclamou sobre a nossa vida, principalmente nessa área financeira, certo? Agora vamos no ponto de que Deus não quer 10%, Ele quer nosso 100%. Tá? Aleluia. Outra coisa importante é isso, porque às vezes as pessoas elas se fecham e falam, nossa, não, eu vou dar os 10%. Quem já ouviu aqui alguém falando, não, porque eu sou dizimista fiel. Porque, cara, isso não vai acontecer comigo porque eu sou dizimista fiel. Mano, esse tipo de pensamento vai fazer com que você não prove da prosperidade de Deus, sabia? Porque geralmente uma pessoa que tem essa mentalidade, eu sou dizimista fiel, geralmente ele dá o dízimo por um entendimento de lei, de eu tenho que dar, e se eu der, eu sou abençoado. E não é assim que funciona o reino de Deus. Agora o reino de Deus é o seguinte, eu dou porque eu fui abençoado, eu não dou para ser abençoado. Eu posso dar na expectativa de que vai se manifestar em colheita, vai manifestar fisicamente aquilo que eu já tenho espiritualmente. Mas quando eu semeio na fé de que eu estou manifestando fisicamente uma coisa que eu já tenho espiritualmente. Então eu não estou semeando para ter, estou semeando para manifestar o que eu já tenho. Entende? Cara, você só vai ver cura na tua vida se você entender que tu já foi curado há 2 anos atrás. Você só vai prosperar, manifestar a prosperidade na tua vida se você entender que Deus já proclamou prosperidade sobre você há 2 anos atrás, Ele já te enriqueceu e você já é próspero. Você só vai provar salvação se você entender que Deus já pagou o preço para a tua salvação. É uma coisa já feita, você tem que entender que já está pronto. Então, quando tu dá o dízimo, não é? Eu sou dizimista fiel, então o devorador vai ser repreendido pelo Senhor. Ou eu sou dizimista fiel, então agora as bênçãos do Senhor vão vir sobre mim. Não. Tu não deve dar com esse entendimento. Você pode dar numa expectativa de colheita, sim, mas a bênção do Senhor sobre você não é comprada por 10%. A bênção do Senhor sobre você e sobre as tuas finanças foi pago pelo preço de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Foi pago pelo sacrifício do Senhor Jesus. E não tem nada que você possa fazer para pagar de volta. Você nunca vai pagar de volta.
Então, o dízimo é um passo de fé. O dízimo é honrar o Senhor que te prosperou já. O dízimo é você te colocar nessa posição de fé. Você te colocar numa situação onde, se Deus não existe, você está ralado. Tem pessoas que falam, não, irmão, eu gostaria muito de dar, sabe? É que realmente agora eu não posso. Mas quando eu puder, eu vou começar a dar. Sabe o que você está falando? Você está falando, olha, quando eu tiver o suficiente, de tal maneira que eu posso dar 10%, sem isso me faltar, sem eu precisar confiar nas promessas de Deus, daí eu dou. Quando você fala, quando eu tiver, eu começo a dar, você está falando, olha, quando eu tiver numa situação confortável, onde eu posso dar 10% sem precisar confiar nas promessas de Deus, daí eu começo a dar. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é justamente você começar a tomar atitudes, crendo que tu já é próspero mesmo quando ainda não está vendo manifestado, e começar a colocar o teu coração nessa posição de fé. Entendam, não é um teste que você vai fazer, é um estilo de vida que você vai entrar. Por isso você tem que ter... Esses 2 dias foi para fazer uma mudança interior, para que as tuas ações sejam por causa dessa mudança exterior, para que você não faça um teste de 15 dias ou teu dinheiro de volta. Porque se você for fazer um teste de 15 dias ou teu dinheiro de volta, você não vai ver a prosperidade de Deus em 15 dias e você não vai ter o teu dinheiro de volta. Você não quer fazer um teste de 15 dias, porque Deus ele não está sendo provado, Deus ele não está sendo testado, Deus não precisa ser provado, não precisa ser testado, Ele é digno de confiança. Então não é isso, é tipo, tu entende como é que funciona, você entende o reino de Deus, você entende a fidelidade de Deus e, meu irmão, você pula com a cabeça dentro da água, você pula com os 2 pés. Você entra de bombinha na piscina, entendeu? Você não molha o dedinho, você vai e pula para dentro. Não estou falando para tu agir sem sabedoria, tá? Porque depois nós vamos ver aqui sobre a questão de tu dar segundo tu te propõe no teu coração. Então não estou dizendo de tu pegar e querer imitar a fé de alguém. Porque tal pessoa deu um carro, eu vou dar meu carro. Não estou dizendo isso. Às vezes se você fizer isso, pode até ser que lá na frente você vai colher, mas você vai passar algum tempo a pé. Porque você está tentando imitar a fé de alguém, ao invés de fluir através da fé que foi construída no teu coração. Entende a diferença? Sim. Então, de novo, não é um 15 dias de teste ou o meu dinheiro de volta. É você entender a mudança e daí você começa a se propor no coração. Tá, beleza. Tipo assim, aquela vez que eu falei para Márcia, Márcia, eu sei que a gente precisa fazer para provar mais a prosperidade do Senhor. O que? A gente deve dar mais. E daí, a gente não tinha dinheiro nosso para dar. A gente tinha um dinheiro que era para pagar uma conta e um pouquinho de dinheiro que era para começar uma empresa de roupa que a gente estava começando. E o dinheiro que a gente tinha de fundo para essa empresa não era o suficiente, não era nem perto do suficiente. Então, eu já não tinha o dinheiro para começar essa empresa. Só que quando eu entendi isso, eu falei pra Márcia, e a Márcia, ela na hora pegou o espírito, amém, eu tô vendo, tô conseguindo entender, ela teve a revelação também. E daí a gente falou, tá, então vou pegar uma porcentagem desse dinheiro aqui, dessa empresa que a gente tá começando, e vamos orar e vamos ver pra quem a gente vai dar. E daí a gente pegou e, a gente vivia uma vida onde a gente já estava confiando no Senhor, ainda a gente não estava 100% no ministério, 100% sem trabalho e tal, confiando na provisão de Deus. Mas a Márcia, desde que ela saiu de São Paulo, ela precisou começar a confiar na provisão de Deus. Então, mesmo quando ela trabalhava e ela ganhava um salário, ela gastava geralmente o dobro do que ela ganhava de salário, e o Senhor, cara, nem sabe como, hoje sobreviveu e Deus suplia e de um lado e de outro e tal. Deus é bom, Deus é demais, a graça do Senhor é incrível. Não foi por causa da nossa super condição, e não foi. Cara, Deus é incrível. Você coloca a tua vida para Ele mesmo. Entenda, quando você é sincero de coração e você está debaixo da graça de Deus, mesmo nos trancos e barrancos e até erro que você possa cometer, a graça do Senhor cobre tudo isso. E Ele continua sendo fiel para contigo. Tá? Beleza. Daí, a gente pegou essa porcentagem, a gente orou. Falou, Senhor, para quem você quer dar? O Senhor mostrou uma irmã que trabalha no ministério, uma missionária, usada em profecia, bem legal, querida. E daí a gente foi lá e depositou para ela. Passaram-se alguns dias, eu fui para Alfredo Wagner, chegou esse irmão e falou, irmão, nunca tinha acontecido isso. O cara chega e me chama, faz um tempo eu estou orando para o Senhor para Ele me dar um aumento no meu salário. E eu falei que, Senhor, quando tu me der esse aumento, o aumento que eu tiver, eu vou dar como uma oferta para o teu trabalho. E daí ele teve o aumento,
E ele falou, beleza, vou dar pro teu trabalho. E daí ele ficava pensando, cara, quem que é a minha igreja? Que ele era da luterana, mas ele estava já, tipo, há 1 ano, 2 anos, sendo, tipo, nos grupos de estudos bíblicos com a gente e tal. Ele falou, cara, eles são a minha igreja. Eles são a minha igreja. Então, eu vou dar para eles. Sentiu de dar para nós. Primeira vez que isso aconteceu. O cara chega e fala, então, cara, Deus colocou no meu coração, tal, e aqui tá o dinheiro. Eu não sabia nem o que fazer, tipo, Deus abençoe, obrigado. Eu nem sabia como fazer, cara, como receber, ficava meio receoso, assim, de pegar e tal. Eu vou te falar uma coisa, você tem que aprender a receber as coisas de Deus. Você tem que aprender, cara, a ser humilde o suficiente e falar assim, obrigado, Jesus, pô, irmão, Deus te abençoe. Porque às vezes você fica meio de, não quer ser interpretado errado, tal. Às vezes é orgulho, você tá... Meu irmão, aproveita a bondade de Deus. E daí eu peguei e o dinheiro era exatamente o dinheiro que a gente tinha tirado e dado 1 semana depois. Era basicamente o Senhor falando, é isso aí, esse é o caminho, confia em mim, eu estou com vocês. E foi o começo de um crescimento nessa fé que a gente teve. Então, a gente tinha essa questão, tipo assim, a gente vivia uma vida onde a gente estava ajudando pessoas, tipo assim, sabe, ajuda a dar um pouco o cara aqui, o cara pede um dinheirinho ali, a gente dá e tal, mas a gente não dava uma porcentagem. A gente não vivia essa questão dessa visão do dízimo. E foi quando a gente entendeu isso, é aquilo, fé sem obras é morta. Então eu sabia, a gente tem que dar um passo, a gente sabia que a gente precisava dar um passo nessa direção. Então, cara, vamos pegar, pô, mas não tem. Bem, não tem, mas tem. Vamos pegar ali e vamos dar. Vamos confiar no Senhor. Então, quando a gente fez isso, olha, entenda. 1 semana não é um tempo de colheita, não é um tempo de plantio e colheita para que você possa provar da colheita, tá? Você dá essa semana e colher na próxima não tem nada que você planta hoje e tu vai colher semana que vem, não é verdade? Então, não foi uma colheita que nós recebemos, foi um milagre de provisão vindo desse depósito celestial que a gente tinha, que manifestou pela fé nossa demonstrada. Existe uma diferença, eu não vou poder falar sobre isso, mas existe uma diferença entre milagre e bênçãos. Deus, Ele não quer que você viva de milagre em milagre, Ele quer que você viva na abundância das bênçãos. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Então, a questão do plantar e colher em abundância, isso é a parte da bênção do Senhor. O milagre é tipo assim, você dá um passo de fé, você age em fé, não tem tempo suficiente de tu esperar o tempo da colheita para você colher, mas você dá esse passo de fé e daí imediatamente tem a provisão. É tipo uma emergência. É tipo uma emergência. Milagre acontece em tempos de crise, em momentos de emergência. Bênção é algo que te acompanha em todos os dias da sua vida. Então o Senhor, Ele faz milagres para te levar a uma posição de bênção, onde você não precisa de um milagre, você anda na bênção do Senhor. Tudo que tu faz prospera. Então eu ouvi um pastor falando, tipo, o que é melhor? Você crê no Senhor para um milagre, e daí 2 anos depois você consegue esse carro, ganha um carro, o que é melhor? Isso? Ou você quer trocar de carro, você vai lá e compra um carro no dinheiro vivo? O que é melhor? Você não tem dinheiro para comprar o carro, você quer em nome de Jesus, Senhor, você vai suprir, daí passam 2 anos, tu consegue um milagre. Nossa, aquele carro não estava dando mesmo, graças a Deus, agora o Senhor supriu esse novo carro. Isso, ou tipo, cara, a gente precisa trocar o carro. Vamos lá. Gostei desse, quero levar. Quanto é que é? E a vista é quanto? Tá bom, toma, obrigado. Toma um caixinho, valeu. Essa é a diferença entre bênção e milagre. Eu não nego milagre, mano, eu gosto de milagre. Eu gosto de milagre pra caramba. Mas o que eu tô falando o milagre é para te ensinar a entrar numa posição de bênçãos. Maná caindo do céu era milagre? Era milagre. Ia contra as leis naturais. Milagre. No momento que eles entraram na bênção, o milagre pôde cessar. Então eles receberam aquele milagre de provisão durante 40 anos, até eles entrarem na Terra Prometida. Quando entra na Terra Prometida, onde havia abundância, não precisa mais de milagre. Tu está na abundância. Certo? Certo? Está entendendo? Então eu só estou querendo dizer que, mesmo que você ainda não tenha tempo para colher daquilo que... Vamos dizer que agora você entende isso. Tipo, uau, amém, glória a Jesus, eu vou começar a semear, vou começar a dar para o reino de Deus. A colheita do que tu começar a semear agora, você vai colher depois. Porque tem plantio, tempo, colheita.
O bom é que se você planta constantemente, vai chegar um tempo que constantemente você tem colheita. Tu colhe, planta, certo? E ainda com a colheita potencializada pela bênção do Senhor. Certo? Agora isso não quer dizer que por você... Agora o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de você agora começar a andar nisso, pode demorar, pode ter um tempo de crescimento até que tu começa a ver o fruto disso que tu está começando a semear. Esse passo de fé que você está dando pode destravar milagres momentâneos que tu precisa para a tua vida financeira. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, aquilo que a gente começou a semear, a gente colheu depois, não sei quando. Mas na outra semana, essa ação de milagre, essa ação de fé liberou um milagre que manifestou a provisão que eu já tinha no reino, que a gente já tinha no reino espiritual, se manifestou no físico através da fé. Certo? Tá fazendo sentido? Só para vocês mais ou menos terem uma noção dessa questão de bênção, milagre e desse tempo. Então não adianta você querer começar, eu vou testar durante 2 semanas. Não, meu irmão, nem começa. É um estilo de vida. Qual é a parte do Deus é teu provedor, Ele cuida de ti, tudo é por Ele, para Ele, tua vida é dele, então tudo é para Ele que tu não entendeu. Não é apenas, ei meu, dá isso aqui que você vai ganhar mais. Não é isso. Você não está entendendo, você ganhou tudo. De novo, Deus não quer teus 10%, Ele quer nosso 100%. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Quem aqui quer amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o pensamento? Se você realmente quer amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, você vai ter que começar a demonstrar amor para Deus também nas suas finanças. Até porque se teu coração está nas finanças e não está em Deus, meu irmão, você não está amando Ele de todo o teu coração. Se tu vai amar o Senhor com tudo que tu tem, tu vai amar o Senhor também com as tuas finanças. E como é que você vai amar Deus com as tuas finanças? Utilizando o dinheiro que Ele colocou na tua mão para ser usado para as coisas do reino dEle. Certo? Faz sentido ou não? Sim. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha isso. O dízimo era parte da lei? Sim. Aqui diz que se tu ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, você vai cumprir toda a lei e os profetas. Significa que se realmente você andar em amor para com Deus, você dá uma porcentagem daquilo que você ganha, é uma parte do que você vai estar fazendo. Certo? Mas por que você vai estar fazendo? Porque Deus só tem direito de 10% do teu dinheiro? Ou porque você ama Ele de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento? Então, na verdade, Deus ele não tem 10% do que tu tem, ou uma porcentagem, tudo que tu tem é dele. Tudo que a gente tem é dele. E deve ser usado para a glória dele. Para o fim de trazer glória para o nome dele. E para manifestar o reino dele. Então, a mentalidade não deveria ser, de novo, qual que é o mínimo que eu preciso dar e ser abençoado? A mentalidade é, Senhor, tudo é teu. E quanto mais você entende isso, tudo é teu, mais você começa a direcionar aquilo que o Senhor te dá para o reino dele. E mais abundância começa a manifestar. Porque você se torna um semeador e as sementes na sua sementeira começam a multiplicar, por serem multiplicadas por Deus. Certo? Mateus 13, 45 a 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, de novo, essa ideia de que, cara, tu troca tudo por essa pérola de grande valor. Então, a verdade é, Deus ele não quer uma porcentagem tua, não quer um pouco do teu dinheiro, Ele não quer um pouco do teu coração, Ele quer você por completo. Ele quer você por completo. Então você larga tudo para ter essa pérola de grande valor. E isso inclui finanças também. Certo? Então, de novo, é uma ideia de que a ideia da porcentagem é simplesmente passos de fé que você vai estar dando. A palavra de Deus fala o seguinte: aquele que profetiza, profetize segundo a sua medida da fé. Basicamente, se tu tem um dom de profecia, você, apesar de ter um dom de profecia, essa profecia, esse dom de profecia, ela é manifestada através da quantidade de fé que está manifestando, que está sendo comunicado através de você. Entende o que eu estou querendo dizer? Tu pega 2 pessoas que andam em profecia.
Umas vezes vai chegar e vai dar uma profecia de Deus, mas vai ser uma coisa mais básica e geral. E tu chama um outro cara, o cara vai dizer, cara, olha, teu CPF é tal, 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 tal. Vai ter palavra de conhecimento, vai ter, tipo assim, o cara, ele tá... Muito que determina isso é a fé, é o passo de fé que você dá nesse dom que Deus te deu. Onde você pode manifestar algo mais profundo ou algo mais raso de acordo com a quantidade de fé, ou o tamanho do passo da fé, não a quantidade de fé, mas o tamanho do passo da fé que você dá. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você pode chegar lá e falar, em nome de Jesus, seja curado. E o cara ser curado. Vamos dizer que o cara tem um problema de andar, o cara não consegue andar. Você ora para ele e fala, em nome de Jesus, seja curado. E você vai embora e 2, 3 semanas depois ele começa a recuperar e 3 semanas depois ele está curado. Foi curado, amém? Legal, mas pra caramba, né? Top, muito bom. Top. Agora, se você tá, tipo, quer dar um passo maior de fé, você pode falar, em nome de Jesus seja curado. Levanta e anda. E tu puxa o cara da cadeira de roda. E Deus cura ele na hora. E o cara sai correndo, pulando e glorificando a Deus. Os dois foram curados. Só que um deu um passo maior de fé e manifestou instantaneamente uma cura, enquanto o outro foi um processo. Entende? Da mesma maneira o dízimo. Deus é um ponto de princípio para que tu comece a crescer nessa fé, avançando nisso, nessa confiança para com Deus. Certo? Atos 4, 32 a 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Vê? Eles nem diziam que era deles, aquilo que eles tinham. Mas todas as coisas lhe eram comuns, quer dizer, tudo era de todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos, fala todos, os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Traziam o preço, quer dizer, o preço completo do que fora vendido. E o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Uma pergunta. Por que eles estavam vendendo e entregando todo o dinheiro para os apóstolos? Porque tinha uma lei naquela igreja que eles tinham que vender tudo e entregar tudo para os apóstolos? Por quê? Era um fruto de um coração que viu a pérola de grande valor. Cara, se Deus ele tiver o teu coração, ele tem todo o resto. Deus quer o teu coração. E já que as finanças é uma área que, cara, a gente nasce serva dela, por isso que ele lida tanto com essa questão das finanças. Porque ele quer o teu coração. Mas no momento que ele tem o teu coração, ele não precisa dizer 10%. Você quer dar 100%. O pessoal nos Atos dos Apóstolos, não tinha ninguém dizendo, vai lá e pega e vende, traz tudo para cá. Não, eles, de bom grado, iam, vendiam o que tinham, todos que tinham, isso era algo geral. Todos os que tinham propriedades vendiam e traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Herdades é herança? Herdades é propriedades, casas, terrenos. Vendiam, então, eram somas grandes. Entregavam tudo, porque eles entenderam a herança que eles tinham recebido em Cristo Jesus. Então eu acho que essa é uma das coisas que às vezes as pessoas, quando elas tentam ensinar sobre a questão do dízimo, sobre a questão das finanças, eles às vezes erram. Porque eles tentam mostrar como algo que você deve fazer para com Deus, ao invés de uma resposta para tudo que Deus já fez para contigo. Esses irmãos, eles vieram entregar tudo, não porque eles precisavam fazer algo para Deus, mas porque eles estavam dando de bom grado, porque o que eles receberam nem se compara com o que eles estavam dando. E às vezes a gente está preso ainda nas coisas financeiras e, de novo, é um exercício de te colocar na posição correta, começar a dar uma porcentagem para o Senhor daquilo que você ganha. Certo? Certo? Amém? Amém. Deus ele tem teu 100% então? Amém. Amém. Glória a Jesus. A sua motivação ao dar é mais importante que a quantia. Isso é algo muito importante. A tua motivação ao dar é mais importante do que a quantidade que você dá. Em 2 Coríntios 9:7 fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Se tu pega esse versículo e tu compara com Malaquias 3, que fala, com maldição sois amaldiçoados, se você não dá o dízimo, certo? Uma pessoa que ela vive debaixo de Malaquias 3, ela dá o dízimo como sendo uma dívida a Deus. Não é verdade? Ou ela dá uma dívida como sendo, como uma maneira, cara, de eu fugir da maldição de Deus. Ela não dá com alegria. Ela dá como por um dever, como por uma necessidade. E aí tu vê no Novo Testamento ele fala, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus, aquele a quem tu está dando, ele ama aquele que dá com alegria, não por obrigação. Então pergunta, o dízimo é obrigatório? Não. Deus se agrada de você dar o dízimo? Sim. Deveríamos dar o dízimo? Sim. Então não estou dizendo que não deveríamos dar o dízimo. Se você entende o que eu estou falando, você vai dar mais que o dízimo. Você vai avançar nisso. E você vai ver a abundância do Senhor na sua vida. E cara, não está tão difícil para mim falar sobre dízimo igual foi a primeira vez em Alfredo Wagner. Mas eu fico meio assim, porque eu não estou falando, eu estou falando por causa dos princípios que mudaram a nossa vida. Eu sou participante disso aqui que eu estou pregando. Não é porque eu estou no ministério e daí tipo, pessoal, vamos lá. Não é isso, cara. Não tem nada a ver com coisa pessoal. É a maneira que o reino funciona. E é uma liberdade de você começar a entender como é que funciona. Tanto não é que nunca nas nossas reuniões isso é abordado. Exato. Nós nunca falamos, vamos lá passar a caixinha agora das ofertas. Não fazemos e não vamos fazer. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Cara, a Bíblia fala inúmeras vezes você ajudar o pobre. Aqui está falando de algo divino. É algo divino você ajudar o necessitado. Mas aqui fala que se você distribuir toda a tua fortuna para sustento dos pobres, daí fala, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada, fala nada, nada disso me aproveitaria. Se tu pegar toda a tua fortuna e dar para o pobre, meu irmão, o pobre vai aproveitar ele, mas você não vai ter aproveitação nenhuma. Se tudo que existisse para a questão de prosperidade tudo que tu dá para Deus você recebe 100% de volta, muitos cristãos já seriam milionários. Tem pessoas que são fiéis em dar dízimo, fiéis, só que eles dão com a motivação errada. E aqui está dizendo que se tu dá toda a tua fortuna com motivação errada, tu dá toda a tua fortuna, mas você não dá por amor, você não dá pela fé que opera através do amor, isso não te aproveita de nada, você anula a colheita que você teria. Fala. Por anos, não sei, todo mundo que frequenta a igreja desde criança, a gente só seguia por esse peso, a gente não tinha essa visão de dar com amor. Sim. E a Bíblia fala que se não dá com amor, se não é por essa motivação, isso não te aproveita de nada. Exatamente, por isso que não roda nesse sentido. Exatamente. Então a questão... Eu focava no amor, mas eu dava meio que, não como uma obrigação ruim, mas como uma... Necessidade. Eu entendo, mas sabe por quê? E pessoal... Uma das maiores maneiras com que as pessoas incentivam os cristãos a darem dinheiro é por motivações erradas. Ou por condenação. Cara, você tem que dar porque senão a maldição de Deus, e a pessoa com medo vai lá. E é muito interessante porque esse tipo de linguagem um ímpio entende. Se falar, meu irmão, dá 10% do que tenho, senão Deus, meu irmão, vai jogar raio na tua cabeça, mano. Um ímpio consegue entender esse tipo de linguagem, tipo, caramba, mano, eu nem sei se eu acredito em Deus, mas, mano, eu vou dar 10% porque eu não quero nenhum raio caindo na minha cabeça. Certo? Um ímpio entende esse tipo de linguagem. Por isso que os não nascidos de novo debaixo da lei tinha que ser dessa maneira. Para que eles pudessem entender. Certo? O princípio. Falta de entendimento do próprio pastor, né? Que não acredita que Deus vai suprir a necessidade da igreja e fala, tem que pôr medo, senão não vou ter. Muitas vezes é por ignorância e eles estão apenas repetindo aquilo que eles aprenderam como tradição. Tá? Tirando aqueles que por ganância fazem isso. Até porque eles ficam pregando, geralmente tem a pregação do dízimo, eles ficam 30 minutos durante o culto pregando sobre isso e a maioria das coisas que eles falam não chega aos pés do que você está ensinando pra gente hoje. Que tem toda uma estrutura e um crescimento de entendimento. E às vezes eles não têm. Eles só veem princípios de dar e receber. Eles falam, você tem que dar, só que eles misturam tudo. Pega o Velho Testamento, Novo Testamento, misturam todas as coisas. E eles começam, cara, você tem que dar. Se você não dá, você vai ser amaldiçoado. Ou
quem já teve uma situação onde você está na igreja e o cara fala assim, olha, eu já tive uma situação que o cara falou, olha, eu sinto aqui que 30 pessoas vão dar R$1.000. Vamos lá, R$1.000. Vamos, R$1.000. Ó, 1, 2, amém, 3, 4, pô, 28 pessoas. 28 pessoas, ó, mais 2 pessoas, vambora, mais R$1.000, vamos lá. Cara. Não, eles começam em 10 mil. Foi, a gente saiu por causa disso. Eles começam em 10 mil. Exato, cara, a palavra de Deus fala que cada um contribua segundo se propôs no seu coração, mano. Então, quando a pessoa começa a querer botar um valor e determinar você quanto você deve dar, já está errado. Quando o cara começa a querer te induzir a dar por qualquer outra coisa que não seja amor a Deus, tá errado. Se o cara tentar fazer com que tu dê pra ele, tipo, pô, irmão, vocês não sabem a batalha que eu tô passando, cara, muito, nossa, sabe, a gente realmente tá tentando permanecer em fé aqui no ministério, mas, pô, a gente precisa da ajuda de vocês, porque senão o cara vai ter que fechar as portas. Tá errado. Então fecha. Porque às vezes você vai dar por pena, mas não é por amor. Ou você vai dar se sentindo responsável, porque, pô, caramba, eu venho na igreja aqui, cara, os caras vão fechar a porta, estão nessa situação, pô, eu tenho que ajudar o cara. E você dá como por necessidade. Quando você faz isso, isso anula a tua plantação. Porque você não está fazendo em amor, você basicamente está jogando semente num solo infértil. Então, se a Bíblia fala que se tu der toda a tua fortuna para sustento dos pobres e não for motivado pelo amor, nada disso te aproveita. Então, quanto que eu devo dar? Cara, é entre tu e Deus. E entendendo todos os princípios que eu já falei, não preciso repetir. Mas é entre tu e Deus. É o que tu sente no teu coração. Eu ouvi um testemunho do Andrew Womack falando de um casal que eles entenderam isso, o cara dava tipo assim, ó, anotadinho, ele ganhasse R$1.000, R$1.010, ele dava R$101, e daí se tivesse mais, dava os centavinhos, perfeitinho, o dízimo certinho, e ele dava como uma dívida, quando ele entendeu isso, ele chamou a esposa dele e falou, olha, nunca mais a gente vai dar por obrigação, a gente vai dar segundo a gente propõe no nosso coração com alegria, não por obrigação. E daí foi passando o tempo e eles foram dando conforme Deus botava no coração deles, a porcentagem Deus colocava, ou na verdade eles nem contavam porcentagem, eles estavam só dando conforme o Senhor colocava no coração deles. Foi passando um tempo e o cara começou a ver que, cara, tava sobrando dinheiro, tava prosperando, as coisas estavam legal, tipo, eles estavam prosperando mais que o normal, tava legal, tava crescendo. E o cara pensou, putz, cara, eu devo estar dando menos que 10% e é por isso que está sobrando dinheiro. Eu devo estar dando algumas porcentagenzinha lá e por isso está sobrando dinheiro porque eu parei de dar o dízimo, que eu deveria estar dando 10%. E como ele fazia todas as doações dele através de... ele tinha uma planilha, um controle, ele foi lá ver. E quando ele viu que em vez de estar dando 10%, ele passou a dar 25% de tudo que entrou para ele. E ele estava prosperando muito mais que ele jamais tinha prosperado antes, quando ele estava dando 10% certinho. Porque o coração dele tinha mudado. Deus ama aquele que dá com alegria. E quando você dá por amor, é quando você tem a colheita potencializada do Senhor. Que é como se você colocasse semente em uma terra infértil. Certo? Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então quer dizer, o que realmente importa é uma fé operada pelo amor. Então não adianta o cara querer fazer você ter fé pelo medo, ou tentar fazer com que você haja por qualquer outra motivação que não seja o amor de Deus no teu coração. Então se alguém estiver te impulsionando a dar o dízimo, ou te apertando para você doar, ou seja lá o que for, seja qualquer outra motivação, não dá. Primeiro, porque senão você vai estar recompensando uma atitude errada e não bíblica. E segundo, você não vai ter recompensa nenhuma disso aí que você está fazendo. Você não vai ter... É o que a Bíblia está falando. Nada disso te aproveita. Não é verdade? É eu que estou falando ou Paulo que falou? A culpa é dele. Vamos lá. 2 Coríntios 8, 1-5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.
Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. De novo, isso de você dar, cara, dessa maneira, é uma graça de Deus sobre você. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Fala, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Quer dizer, eles se entregaram ao Senhor e por causa disso, depois eles se entregaram, através das doações que eles estavam fazendo, a nós, por causa da vontade de Deus. Cara, quando você entende essa dinâmica do reino e essa prosperidade, tu vê que eles estavam numa situação de dificuldade financeira. Mas eles estavam rogando, por favor, cara, por favor, deixa a gente dar para vocês, deixa a gente ser participante disso, deixa a gente ser participante dessa obra. Eles estavam querendo levar comida, porque teve fome na terra, levar suprimento para os irmãos em Jerusalém. E daí eles falam, por favor, deixa a gente ser participante, cara, por favor. Às vezes a gente vê, tipo, cara, se o cara não pediu oferta e tal, a gente fica, glória a Deus, graças a Deus. Nossa, ontem eu fui numa outra igreja, tive que dar oferta. Se a gente for agora, o cara pedisse de novo, mano, tinha que dar oferta de novo. Às vezes a gente, de novo, aquela mentalidade de, tipo, qual é o mínimo que eu posso dar? Aqui na mentalidade dos macedônios, o amor de Deus no coração deles, a pérola de grande valor, tudo aí, esse entendimento era tão claro para eles, que eles estavam implorando, por favor, deixa a gente dar nosso dinheiro para você. Deixa a gente dar nosso dinheiro para você. Deixa a gente ser participante do que Deus está fazendo. Eles entendiam esse princípio. Eles entendiam, cara, essa bênção do Senhor. E esse plantar e a colheita e a abundância. E não só isso, mas que a prosperidade deles era para abundar em boas obras. A gente não deveria em nenhum momento estar fazendo ou incentivando as pessoas a darem o dízimo ou oferta, seja lá que for. A gente devia mostrar para eles o amor de Deus, o entendimento correto, para que isso seja um fruto natural que vem do coração das pessoas. A tal ponto que a gente poderia chegar em um ponto onde a igreja ia falar, ei, irmão, calma aí, a gente quer te ajudar. Você não pediu oferta, mas pô, a gente quer te ajudar, chega aí, a gente quer ser participante dessa bênção que está na tua vida. Tá entendendo? Você entende isso e você se propõe como fruto de um coração para com Deus. Faz sentido? É uma perspectiva diferente, não é? Geralmente do que a gente aprende. Marcos 12, 41, 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quem é que deu mais? A viúva, apesar de ela ter dado apenas 2 moedinhas. Porque os outros homens, eles estavam dando, vai saber lá pelo quê, mas o que sobrava para eles não fazia falta para eles. Eles estavam dando o que não fazia falta. Eles estavam dando aquilo que, tipo assim, não vai fazer diferença. Enquanto aquela mulher, ela deu tudo que ela possuía. Vou falar uma coisa, Deus, Ele não olha o quanto você dá, Ele olha a intenção do teu coração quando tu dá, e muitas vezes Ele olha o que você deixa sobrando do que a quantidade que você está dando. Porque se tu é um cara muito próspero, você tem muito dinheiro, às vezes você dá um valor, para uma pessoa pode parecer, meu Deus, que dinheirão, cara, mas para ti isso não tá fazendo com que você entre numa posição de fé. Não está fazendo com que você entre numa posição de fé, porque você está dando do que te sobra. Você não está realmente utilizando as tuas finanças de uma maneira onde espicha a sua fé, para que você possa crescer mais ainda na abundância do Senhor e crescer mais nas boas obras para com Deus. Faz sentido? Sim. Então, você deveria sim andar de uma maneira onde você dá segundo aquilo que tu propõe no teu coração, mas você deveria propor no teu coração crescer nessa fé, crescer na realidade dessa fé. Faz sentido? Sim. Entende? Eu não tô... De novo, a gente deve começar por onde a gente já conseguiu entender, por aquilo que já está clamando no nosso coração. Essas verdades vão entrando e tu começa a ter coisas no teu coração que começam a chamar para uma obra.
Começa revelações acontecendo no teu coração e elas te chamam à obra. Isso é a fé. A fé verdadeira, ela faz isso. Ela vem e ela te chama à obra. Ela te chama a agir naquilo que você está crendo. Dá esse passo de fé. Não precisa ser igual o passo de fé do irmão tal, o irmão ciclano, beltrano. Dá esse passo de fé que você está sentindo no teu coração. Dá esse passo de fé nessa direção. E começa nesse ponto de partida. E permita que o Senhor mostre a sua fidelidade e bondade. E vai avançando e crescendo nisso. Amém? Amém? Amém. Para quem devemos dar os dízimos? Tá. Primeiro eu quero dizer e deixar claro que essa porcentagem que você propõe no seu coração e você dá é diferente de oferta, tá? Que é diferente de obra de caridade, tipo assim, tá? Um dízimo, então, o dízimo é uma porcentagem das primícias do que você recebe, que você dá para Deus. Eu já expliquei tudo, por que tu dá e tal, então eu não vou estar falando disso mais. Oferta é você dar, tipo, você já deu, é além dessa porcentagem. Você já deu e você sente no teu coração, você vai lá e dá mais aqui, você vai lá e dá mais ali, você vai lá e dá mais lá, certo? E a obra de caridade é isso, você vai, tu dá todo aquele que te pedir, você se condói, você ajuda o necessitado e tal. Para quem que a gente deve dar os dízimos? Então, em Provérbios 3, 9 a 10, fala: honra ao Senhor com os teus bens. Então, esse é o primeiro ponto que eu já falei antes. O dízimo tu dá para o Senhor, tá? O entendimento é, eu estou dando para Jesus Cristo. E qual a primeira parte dos teus ganhos? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, tá? Em Malaquias 3:10, a gente vê um princípio. Fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Outros lugares falam a casa de depósito, ou a casa de mantimento. Tanto que depois na continuação fala, para que haja mantimento na minha casa. Então basicamente a casa do tesouro era um lugar onde se guardava mantimento, comida. Fala: e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Mas olha que interessante, um lugar onde você guarda comida é o lugar de onde você se alimenta. Não é verdade? O lugar onde você guarda comida é o lugar de onde você se alimenta. Basicamente, um princípio bíblico para tu saber onde dar o teu dízimo, até para tu poder ter uma segurança do solo que você está semeando, é você dar para quem te alimenta espiritualmente. Então, o teu dízimo, a porcentagem que você dá, deve ser dada para aquele movimento, para aquele trabalho de Deus, para aquela pessoa que te alimenta espiritualmente. Certo? Eu sei que hoje em dia pode ser que tenha mais de uma pessoa que te alimenta e você pode orar para o Senhor e o Senhor te mostrar, mas basicamente essa é uma maneira de você saber qual é o solo que você realmente está semeando. Porque se você é alimentado por aquela pessoa, por aquele grupo, aquela igreja, você conhece de maneira prática e você vê os frutos na tua própria vida daquilo que eles têm feito. Então é diferente você dar para uma igreja lá do outro lado do mundo que você não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Mas através do que você tem se alimentado, o certo é você dar nesse lugar. Igual um pastor fala, ele fala, se você come no McDonald's, você não atravessa a rua e paga no Burger King. Você paga no McDonald's, se você está comendo no McDonald's. Certo? Então eu vejo que é um princípio, a Bíblia mostra isso como um princípio. Olha o que fala em Gálatas 6,6, fala: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então aqui está muito claro. Tem alguém que te instrui na palavra? Tem uma igreja que está te instruindo na palavra? Às vezes você pode, hoje com a internet, você pode estar recebendo de vários irmãos em várias partes do mundo, como eu mesmo. Eu acompanho uns irmãos dos Estados Unidos e tal, e cara, os caras, eles me alimentam, eu tenho recebido, eu tenho comido daquilo que o Senhor tem dado através deles. E tipo, às vezes você pode estar indo numa igreja, você recebe da igreja, mas você também está recebendo de irmão tal, e do ministério do irmão tal. Só que a questão é o seguinte, é diferente você ser alimentado por um canal do YouTube e você ser alimentado por uma igreja ou para um ministério onde eles estão contigo.
O ministério, o cara que está contigo, ele não só vai te alimentar, mas ele está lá para cuidar de você, para te acompanhar, ele está doando da sua vida para estar ministrando você, te ajudando, te impulsionando na fé do Senhor, diferente de alguém que tu vê pelo YouTube. Você pode ser alimentado por aquele cara, sim, mas a igreja, quem você realmente está provando dos frutos é esse que você está sendo participante. Faz sentido? Respondeu aquela tua pergunta? Então tá, e o cara do YouTube, o que eu faço? Dá uma oferta para ele. Se tu sente no coração, dá uma oferta. O cara te ensina uma bênção na tua vida. Dá uma oferta para ele. Mas essa porcentagem que tu propôs no seu coração, você dá aonde você está sendo alimentado. Você entrega para onde você está sendo alimentado. Aonde você está tirando a tua comida é onde você dá o mantimento. Amém? Faz sentido? Em Filipenses 4, 15 a 19 fala assim: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Imagina, Paulo, que foi o que mais trabalhou, escreveu 2/3 do Novo Testamento, ele falando que quando ele estava no princípio do Evangelho ministrando, ninguém se ofereceu, ninguém se juntou com Paulo em questão de dar e receber, a não ser a igreja de Filipenses. Fala, porque também uma vez, a igreja de Filipe, porque também uma vez e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então quer dizer, esses não eram pessoas que deram uma vez, eles eram participantes contínuos com Paulo. Eles supriam as necessidades de Paulo de maneira corriqueira, tá? Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Então quer dizer, o que eles tinham enviado para Paulo não era uma mirradinha, não era uma coisinha pouca. Ele está falando aqui que quando ele recebeu, cara, ele tinha bastante, ele estava com abundância. Cheio e estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então quando você está dando para a obra de Deus, mesmo que possa estar indo na mão de uma pessoa, você está dando para Deus, é um sacrifício aprazível a Deus, como cheiro suave ao Senhor. É tido como você está dando para o próprio Deus, certo? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então, olha de novo, aqui você vê essas pessoas que foram impactadas por Paulo, enviando para Paulo os bens físicos. Em outro lugar em Coríntios fala, se nós vos semeamos as coisas espirituais, não é muito que de vós colhamos as carnais. Então, de novo, o princípio de você dá para aquele que tem semeado na tua vida espiritualmente, aquele que tem te abençoado, tem te alimentado, tá? Por quê? Dessa maneira, você vai estar expandindo o reino de Deus e num solo que você tem provado, de um fruto que você tem provado. Certo? Então você sabe que é de Deus. Então isso é uma maneira segura da gente saber aonde dá. Tá? Então, ofertas é quando você dá voluntariamente, não que o dízimo seja voluntariamente, mas tipo assim, em momentos esporádicos, sabe? Tipo assim, não é uma porcentagem. Você vai lá e sinto de dar tanto, sinto de dar tanto e tal. Que elas fizeram com ela, né? Isso, exatamente. Né? E uma obra de caridade é outra coisa, é diferente de oferta. De novo, o cara tá precisando lá, você vai lá, compra um prato de comida pro cara, dá uma roupa para aquele outro cara. De novo, cara, você vai falando isso, parece que tipo, vai sobrar o que para mim? De novo, a gente está limitando o que o Senhor deu para nós. Se tu viver se tu mudar a tua mentalidade de comedor de pão para semeador, mano, você vai ver a tua sementeira prosperar. Você vai ver a sua sementeira abundar. Certo? Eu já vou começar agora a questão de perguntas e respostas, né? Tem 3 minutos ainda do tempo. Eu quero só dizer uma coisa. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, o testemunho de fé de George Miller. Esse irmão George Miller, ele viveu lá em 1800, começo de 1800, eu acho. E ele basicamente sustentou
um orfanato que chegou a abrigar quase 10 mil órfãos, tinha capacidade de 2 mil órfãos, e tudo que ele precisou, tudo isso foi feito através da fé. Ele nunca pediu nada para ninguém, ele nunca falou de necessidade nenhuma, ele simplesmente, quando tinha uma necessidade, ele ia para o quarto, orava para Deus e confiava em Deus para suprir suas necessidades. E ele, basicamente, a quantia que passou pela mão dele, ou a quantia que ele recebeu em vida, foi cerca de 390 milhões de reais atualizados hoje. Cerca de 390 milhões passou pela mão dele. Sem ele nunca ter pedido, nunca ter coagido, sem nunca ter dito, olha, minha necessidade é essa. Ou tipo, irmãos, a gente está precisando disso, aquilo. É uma coisa que ele se propôs no coração e ele colocou a confiança no Senhor e mesmo assim ele viu a abundância extraordinária. Então tem o testemunho dele aqui, de alguém que viveu isso e que viu de maneira abundante essa provisão do Senhor, tá? E quero só contar um dos testemunhos, mas chegou uma vez que ele estava lá com o orfanato, chegou a hora de alimentar as crianças e chegou uma das mulheres que cuidavam e falou, nossa, seu Miller, é hora de alimentar as crianças e não tem comida. Ele falou, vai lá, prepara as crianças, coloca elas na mesa, coloca o prato na frente delas, orem que eu vou lá orar. E ele foi lá orar, falou, Senhor, você que me colocou aqui, o trabalho é teu, obrigado por suprir o alimento delas. Chegou na porta, alguém bateu na porta, eles abriram a porta, passando uma carruagem cheia de alimento, caiu a roda da carruagem, o cara falou, olha, minha carruagem estragou aqui, eu queria ver se vocês podiam pegar esse alimento e usar de alguma maneira, porque vai estragar tudo aqui no sol. E os caras vão lá e pegaram daqui e levaram para a mesa das crianças, e as crianças tomaram seu café ou almoçaram, não me lembro exatamente o que era. E teve esses milagres vez após vez após vez. Porque o Senhor proclamou a sua prosperidade sobre nós. Amém, irmãos? Tá? Eu creio que, obviamente, tem mais coisas, tem muito mais, não creio, eu tenho certeza. Mas crer e ter certeza é a mesma coisa, então. Mas eu tenho certeza que tem muito mais para a gente crescer em relação a isso, coisas que eu não falei aqui, coisas que eu ainda não aprendi, coisas que a gente ainda vai avançar. Mas eu acredito que isso aqui é um bom fundamento, é um bom começo. É uma boa mudança de entendimento para que a gente possa entrar nesse entendimento e começar a viver o que o Senhor tem para nós nessa área da nossa vida. E de novo, não é uma teoria, nós temos vivido isso. Não estamos apenas ensinando algo aqui que a gente ouviu de outro, a gente tem vivido isso, a gente botou em prática isso aqui, a gente tem visto a bondade do Senhor nessa área. Temos muito para crescer, temos muito mais para viver em relação a isso, não somos o melhor exemplo, mas o que a gente já viu já é sobrenatural. Já é, tipo, cara, Deus, não tem como falar, como ser diferente. Certo? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos então para as perguntas e respostas. O último tempo de perguntas e respostas. Então, quem tem uma pergunta? Alguém? Fala. Eu tinha uma pergunta mais pessoal. Eu não sei, você praticamente se alimenta, eu não sei se vocês vão em algum lugar, mas o seu dízimo e a sua oferta, vocês dão? Por a gente basicamente não ter uma igreja, não estar linkado em uma igreja, a gente se alimentar de outras pessoas, a gente ora para o Senhor e o Senhor nos direciona trabalhos do Senhor, com pessoas que estão trabalhando no reino. A gente dá para pessoas que estão trabalhando no reino de Deus. Então o Senhor já mostrou igrejas, o Senhor já mostrou irmãos missionários, o Senhor já mostrou, certo? Eu sinto cada vez mais que eu estou sendo injusto com o Andrew Womack. eu tenho que dar para ele parte ou dízimos, alguns dízimos e tal. Eu sinto isso. Só que toda vez que vem, assim, eu estou crescendo nessa questão de dízimo e até de entendimento sobre essa questão de onde dar o dízimo. Eu entendo que a gente tem que dar onde a gente se alimenta e por a gente não ter uma igreja fixa, a gente tem dado por onde o Senhor tem nos apontado. Mas uma das coisas que eu percebo é que quando você financia, você é participante de uma obra do Senhor, que é geralmente o que o Senhor colocou no teu coração para você fazer, querendo ou não, você está entrando debaixo de todo o favor que o Senhor tem naquele ministério para cumprir aquela obra que é o mesmo que você tem no teu coração. E a questão da Enjuma, que é uma que o Senhor tem falado muitas vezes, mas verdadeiramente, todas as vezes que a gente sentou, a gente orou, o Senhor, Ele falou no nosso coração para quem dá, e cara, eu vou te falar, não teve nenhuma vez que a gente deu e que foi tipo, putz, erramos o alvo. Vacilamos, a gente deu, não era bem para essa pessoa.
Todas as vezes foi tipo, cara, a gente estava orando para isso. Cara, foi a resposta à oração. Meu Deus abençoe vocês. Então, a gente tem feito isso. E, de novo, se a gente tivesse uma igreja que a gente tivesse recebendo dela, física, tal, o nosso... alguém apagou a luz ali. A gente estaria dando para esse lugar. Liga a luz ali, meu amorzinho. Acho que sem querer você desligou. A Poliana foi já, Certo? Tá bom? Mas vocês não consideram que aqui o que a gente tem feito é como se fosse uma igreja? Porque na Bíblia está escrito que onde houver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim, mas eu não vou dar o dízimo para mim mesmo. Não, sim. Mas quando você fala que não, a gente não frequenta em nenhuma igreja, eu entendo que aqui é a nossa. Com certeza, sim. Sim, e assim, uma das questões que a gente, isso não tem nada a ver com finanças, mas... Né? Oi? Virou. E uma das coisas que a gente não entrou, não faz parte de uma igreja, hoje começou porque lá atrás, quando simplesmente as coisas começaram a acontecer, o Senhor foi muito claro em dizer pra gente não se alinhar a nenhum ministério, para permanecer independente. E a gente ainda está esperando do Senhor uma direção, para Ele apontar para alguma igreja ou para alguma liderança e tal, mas enquanto a gente ainda não tem uma visão clara, a gente não tem feito isso. Apesar da gente, cara, a gente é a favor da igreja, a gente visita a igreja, a gente participa e tem amigos de outras igrejas e somos a favor da igreja de Cristo. A verdade é que foi uma direção de Deus essa questão. Mas sim, nós somos uma igreja. Sim. E querendo ou não, essa é uma congregação dos que creem. Tá, alguém tem alguma pergunta sobre finanças? Não, tô brincando, pode fazer qualquer pergunta, mas alguém tem alguma sobre finanças para que a gente possa finalizar o entendimento em relação a isso? Pelo menos o que foi falado? Não? Tem? Você acabou não lendo na página 15, está escrito aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Nossa, eu pulei isso. Lê para nós, irmã. No deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. A gente leu isso, não? A gente leu, mas tudo bem, não tem problema, é ótimo, isso é um ótimo versículo. A gente leu. Eu acho que outra parte que a gente não leu foi a parte aqui, ó. Acho que essa parte de humilhar, não. A gente leu. Agora esse do pão leu. A gente leu a parte de humilhar, sim. Mas a outra... Os versículos que tinham... que tinha outra parte, mas eu acho que essa esse parte... não? Não, tá. porque eu li e aí depois você já foi direto. Eu tava lendo enquanto você tava falando do outro. Ah, tá. Não, tudo bem. Mas a minha pergunta Deus, ele deixa acontecer certas situações com você. Por causa do Deus te deixou você ter fome, essa parte? Não, a pergunta é, ele deixa você passar por certas situações para você aprender a confiar nele? Basicamente o seguinte, o você confiar em Deus vai fazer com que você passe por situações que essa fé vai ser provada. Porque você vive no mundo que jaz no maligno, que é contrário à palavra de Deus, a qual a sua fé se apoia. Então, basicamente, o Senhor, Ele te chama a você dar passos maiores de fé. Ele sabe que você vai receber oposição. Não é Ele que está enviando a oposição. Ele sabe que você vai sofrer oposição, mas Ele te chama num lugar onde Ele sabe que a tua fé consegue suportar aquela oposição. Então, basicamente, a oposição não vem de Deus, mas quando Ele te chama a avançar mais, Ele sabe que você vai passar por um processo de crescimento e de oposição que vai fazer com que você saia de lá vitorioso e mais maduro e com uma fé mais fortificada nele. Entendeu? Faz sentido? Nessa questão do que Deus deixou você padecer fome, se você for ver na história do povo, quando eles saem do Egito, eles estão lá e de repente eles começam a ficar com fome, e eles clamam a Deus, Senhor, você veio aqui para nos deixar morrer, e aí Deus vai lá e dá a resposta. Basicamente o que Deus estava esperando é que eles falassem, Senhor, obrigado por suprir nosso alimento, e Deus ia suprir. Se Deus supriu com eles murmurando, não ia suprir se eles falassem, Senhor, obrigado por suprir nosso alimento? Então quer dizer, Deus deixou eles padecer fome, não porque Deus
tirou o pão da boca deles. É porque Deus estava esperando eles clamarem e eles precisaram passar fome para então reclamar, para daí poderem provar da prosperidade de Deus. Faz sentido? Eu estou cansado de falar faz sentido. É verdade? Não é verdade? Amém? Então tá.